Olá, meus amigos e amigos da Imagem TV. Nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o que as pessoas pensam da economia e que muita gente pensa que é uma ciência dos números. E eu queria dizer que, na verdade, a economia é uma ciência das pessoas. E vamos falar de uma pessoa que é o ministro Paulo Guedes, que fez uma gravação recente, uma live, para falar a linguagem corrente, né? E ele estava dizendo o seguinte: o Brasil pode ser uma potência industrial, e não somente agrícola, mas como nós podemos ser uma potência industrial num ambiente em que a indústria brasileira está diminuindo de 8 anos para cá. Então, a gente podia brincar, né? Nós não estamos condenados a ser os chacareiros do universo. Não, nós precisamos fazer algumas coisas, por exemplo, a reforma tributária, e também algumas outras medidas, como o marcos regulatório do petróleo, por exemplo, ou dos portos, ou do saneamento básico. E por que isso é tão importante assim? Primeiro, esse assunto não vai para frente, porque o Congresso está preocupado consigo mesmo, ou talvez preocupado com outras coisas, mas o que está acontecendo no resto do mundo é que existem trilhões de dólares ociosos, sendo remunerados, depositados em países ricos e em crise agora, a uma taxa de juros de 0 a 2,5% ao ano, em alguns casos abaixo do juro real. Quer dizer, um juro negativo, imagine, parece um absurdo, né? Esses capitais estão ansiosos para descobrir um país com potencial, um país rico, que já tenha uma mão de obra boa, trabalhadora, etc., como é o caso do Brasil. Muito bem, na verdade, considerando tudo isso, o Brasil é um tanto hostil ao capital estrangeiro. Nós somos até uma economia um tanto fechada, por exemplo, falando em termos de mercado internacional. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. E essa reforma, o que ela faria com a parte fiscal, a parte tributária? Ela reduziria impostos de um modo geral, a carga para os empresários seria menor, os capitais viriam do exterior para cá, e é claro que, como consequência, nós teremos mais trabalho. Ora, se nós temos mais trabalho disponível e a mesma quantidade de trabalhadores, o que acontece? Aumenta o salário. O salário médio aumenta e vai aumentar bastante, né? Se você comparar a média de salarial do Brasil com alguns dos países desenvolvidos, há uma diferença enorme. E uma diferença também de produtividade. Muito bem, com melhores salários e mais empresas exigentes, etc., que fornecem, por exemplo, treinamento mais sofisticado, nós vamos ter um aumento da produtividade com certeza. Mas a renda do trabalhador e, naturalmente, a renda global do país vai aumentar. Muito bem, então o que falta para mudar tudo isso? E chegarmos nesse ponto, né, de desregulamentação e regulamentação do que é preciso, é claro, mas especialmente de novos marcos regulatórios. Precisamos, então, fazer isso aí com um pouco de juízo, um pouco de diálogo e talvez um pouco também do ingrediente que nós praticamente esquecemos de 8, 10 anos para cá, que é patriotismo. Por último, eu queria falar rapidamente do ganha-pão da imprensa, que é o Covid-19, e a imprensa sempre mostra as UTIs escassas e o número de mortes diariamente, e até mesmo, em alguns casos, a quantidade de sepulturas. É horrível isso aí, porque se fizéssemos uma comparação de cidades, por exemplo, regiões metropolitanas, Brasil e Europa, por exemplo, com densidade demográfica parecida, algumas características, nós veríamos que o Brasil está muito bem. Até a próxima, meus amigos.